Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo e economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana. Estaremos durante uma hora conversando sobre os principais índices econômicos, informações, sempre com o objetivo de ajudar o investidor na tomada de decisão. Estamos em um período cada vez mais de queda de juros, um período inédito no Brasil de juros baixos, que muitos paradigmas serão quebrados durante esse período. Aí o próprio investidor hoje que vai ao próprio banco olhando seu extrato e vê, né, aquele rendimento cada vez menor. E a gente vai discutir durante esse programa tudo, opções de investimentos, muita coisa para poder ajudar você a investir melhor o seu dinheiro. Primeiramente, dar uma boa tarde aqui para os assessores de investimento. Primeiro, uma boa tarde para o Alisson. Boa tarde, Alisson, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Tarcísio. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde também para o Tarcísio, assessor de investimentos, justamente com o Alisson aqui, onde vamos discutir durante uma hora esse cenário inédito de investimentos de juro baixo. Boa tarde, Tarcísio. Boa tarde a todos, boa tarde, Felipe, boa tarde, Alisson. Sempre iniciando aqui com os indicadores econômicos, relatório Focus do Banco Central, que sai toda segunda-feira lá no bcb.gov.br, Banco Central do Brasil.gov.br, que ajuda realmente a gente ter uma visão um pouco do futuro, como é que vai ser a inflação, Selic, PIB, produção industrial, todos esses principais dados aí, né? E sempre iniciando com a inflação que é um tema polêmico, né, para todo mundo, né? Lembrando que cada um tem a sua inflação, isso é importante sempre dizer. Inflação é nada mais, nada menos do que a alta dos preços, deflação é a queda dos preços, né? E a gente vê uma inflação média, a inflação que vai pegar lá o aluguel, vai pegar o combustível, vai pegar o preço dos alimentos e vai conseguir transformar isso numa cesta, né? E a inflação a gente vê em torno aí de 3,29%, né, no período aí de 2019, tendência a fechar mais ou menos nesse período, nesses 3,29% da inflação, mas sempre a gente chama a atenção, cada um é interessante fazer o seu cálculo de inflação, né? Pegar realmente seus custos de um mês e novamente ver como é que foi os mesmos custos no outro mês. Você vai ver se teve inflação e deflação, né? A inflação mexe realmente com a vida de todo mundo. Isso aí também mexe com a taxa de juros, né? Tarcísio e Ars, a gente vê uma expectativa aí de buscar aí os 4,5%. Em quem diria, a gente aí acostumado com uma Selic aí nos 12%, nos 11%. Quem ouve o Conexão Esperato sabe lá de 2017, né? Nós iremos entrar em um ciclo de queda de juros na economia e a gente está chegando principalmente aí a 4,5%, né, Tarcísio? A gente vê esse cenário aí. É verdade, a gente, desde o programa que a gente começou esse ano, né, onde a taxa de juros estava 6,5, né, tinha a precificação aí do relatório Focus, né, com os analistas antecipando essa queda de juros a 6, 5,5, 5, 4,5. Todo mundo achava meio não pode, isso não vai acontecer, chegar ao final do ano a 4,5, isso não pode. Estamos aí, né, concretizando o que os analistas estavam antecipando. Estamos a 5 e pode-se chegar aí a 4,5 até a última reunião do Copom, que é em dezembro, né? Perfeito, né, Felipe? Como você salientou ali no início, muito importante sempre ver a questão de inflação, né, que a gente sempre vem comentando aqui. O que se muda frente aos investimentos, aos seus investimentos? Com uma Selic a 4,5%, a nossa aplicação tradicional poupança vai rentabilizar no ano 3,15%, nada mais é do que 70% da Selic. Retorno negativo, né? Retorno Na real verdade, negativo. não irá rentabilizar. Ou seja, se nós trazemos isso ao mês, 0,26 de reajuste mensal, o seu dinheiro.
Exatamente, a gente vê aí um retorno real, aquele juro real, né, que a gente diz, né, descontando a inflação, negativo, né, com a poupança no 0,29, né, então a gente vê a importância de a gente buscar cada vez mais um assessor de investimento. Antes a gente tinha um trabalho, vamos dizer, não digo que era fácil, né, que era um cenário um pouco diferente, mas era colocava ali no CDB pagando 1% ao mês. A gente recebia 1%, o cliente recebia ali 1,2%, 1,4% ao mês, sem risco, indo para a praia, podendo dormir, tranquilo. E agora a gente vê um cenário totalmente diferente, onde você realmente necessita de um assessor de investimentos para você poder menos ganhar acima da inflação nos investimentos, né? E a gente vai bater um papo bem interessante aqui até no último bloco. Depois tem Marcelo Osterman, diretamente de Porto Alegre, vai dando um bate-papo sobre o cenário. A gente vai falar aqui até sobre renda variável, falar um pouco sobre fundo imobiliário, né? Que existe opções, né? Esse cenário de juro baixo faz com que a gente saia da zona de conforto, né? Tanto o país quanto os seus cidadãos, né? Que convive nesse país, então tem que buscar cada vez mais a educação financeira. E existe muitas opções, a gente já vem trazendo ao longo do tempo, e a gente vê até algumas oportunidades que tem pintado aqui, né? Que a gente chama o pessoal, gente, venha para Esperato aí, saia realmente da zona de conforto, venha lá tomar um café com a gente para ver as opções que tem para a gente pelo menos ganhar, né, acima da inflação com o nosso recurso aí que de uma maneira aí conservadora. Sempre lembrando, né, a gente aqui, o objetivo às vezes buscar um rendimento até muito maior que o próprio banco, né, que alguma coisa nesse sentido, com assessoria, muitas vezes é difícil a gente competir, né, com o alto risco de outros negócios, mas enquanto o dinheiro estiver seguro e estiver realmente aplicado em liquidez, todas essas informações, a gente consegue com certeza um rendimento muito maior. Isso a gente vai falar bastante aí no quarto bloco sobre essas questões, né? E lembrando também aqui da questão do relatório Focus, taxa de câmbio expectativa aí do dólar em torno de R$4 no final do ano. Algumas coisas que ocorreram também na semana ontem, principalmente, a gente vê o dólar, estava em 3,99 buscando 4,10, agora hoje uma pequena frustração, né, no leilão ontem de algumas bacias de petróleo, para poder exploração de petróleo, hoje não teve muita presença, né, de estrangeiros, né? Então isso aí fez com que a gente viu um movimento assim um pouco de frustração, né, da questão de captação maior, e praticamente a Petrobras levou grande parte da exploração das bacias. Esperava um grande número de estrangeiros, que acabou assim frustrando um pouco de uma maneira esse último leilão, e aí com certeza mexe também com receitas de municípios, estados que queriam realmente um pouco dessa parcela, né, do leilão do pré-sal. E também tivemos durante a semana muitas discussões referente aí a pautas polêmicas aí de reforma administrativa, né, reforma aí da Previdência para os estados e municípios, que foi novamente inserida, né, que bom que isso aí está sendo à frente, já discutindo o futuro. E a gente vê até essas discussões polêmicas aí de cidades abaixo de 5 mil habitantes aí, de poder que tem que se enquadrar até 2023, né, para ter uma população acima aí de 5 mil habitantes, ser superavitário. Tudo isso aí vem numa discussão de reforma administrativa do governo. É interessante essa discussão, acho que é o mais importante. O Congresso vai discutir essa questão, que realmente é um problema social, né? Muitas vezes aí tem município aí que grande parte da receita ele vem realmente para bancar custos, às vezes o próprio legislativo, 9 vereadores, assessores, e toda a questão aí de um orçamento que às vezes não sobra para saúde e educação, né, que é o objetivo. Então é uma discussão muito interessante, né, que é na verdade um problema social que talvez hoje a gente não vê que ele ocorre, mas daqui 20 anos, 25, 30 anos, como é que vai ser, né? Quando a gente tem que garantir a aposentadoria de muita gente e ao mesmo tempo a gente tem que pensar. Então é uma discussão muito interessante, e o Brasil realmente a gente vê essa mudança aí, né? Quando a gente vê palavra como reforma, na verdade reforma é realmente melhorar, né, uma maneira assim o que não está dando certo, discutir, né, sempre para melhorar. E a gente vê novamente aí esse modelo, e isso aí mexe com a economia, na forma como os players lá fora veem o Brasil. Esse juro em queda é nada mais, nada menos do que também essa demonstração interessante aí do Brasil
perante um respeito, né, ao investidor internacional, quem quer investir no Brasil, né? Então é bem interessante esses dados e também chama muita informação do próprio PIB, expectativa aí de 0,92% fechar esse ano, e ano que vem aí em torno de 2%. O relatório Focus trabalha nessa lógica. Esperamos aí que o país cresça aí para todo mundo realmente aí buscar uma certa prosperidade. Então, Selic baixa, inflação a princípio baixa, mas sempre lembrando, né, cada um tem a sua inflação, né, e realmente a gente nos investimentos tem que ganhar acima dela para a gente sempre ter o poder de compra do dinheiro, né? Então são discussões interessantes, e aí entra temas que o Brasil, novamente aí nunca teve, que é a deflação, que é uma inflação negativa, né? O contrário da inflação, muita coisa aí de nova no Brasil, que isso aí é praticamente discussão de país de primeiro mundo, né? País com juro baixo, como é nos Estados Unidos, e a gente vai indo para esse caminho. E aí no quarto bloco a gente vai conversar bastante, terceiro bloco vamos conversar bastante sobre essa questão desse cenário de juro baixo. Tá ok, pessoal? Segundo bloco aí, Marcelo Maia Ostman, diretamente de Porto Alegre. Um abraço aí pro Marcelo, com certeza nos ouvindo e participando de todos os programas, falando um pouco sobre o cenário principalmente dos Estados Unidos, cenário que muita coisa mexe com o nosso Brasil, e Marcelo com certeza participando, dando seu ponto de vista. E a gente volta aqui depois no terceiro bloco, que tem muitos temas interessantes. Vamos falar sobre renda variável, falar sobre fundos imobiliários, muita coisa interessante para a gente render melhor o dinheiro do que os 4,5% que promete a Selic, tá ok? Daqui a pouco a gente volta aqui. Bom dia, pessoal. Marcelo Maia falando aqui de Porto Alegre. Semana passada a gente teve mais uma semana daquelas de queda nas taxas de juros, tanto aqui do Brasil quanto lá fora dos Estados Unidos. Tivemos mais uma chamada super quarta, né, com queda nas taxas de juros em ambos os mercados. A taxa Selic renovou sua mínima histórica, chegando ao patamar de 5% ao ano. Lembrando que há pouco mais de 2 anos, quase 3 anos aí, a gente estava batendo 14%. Então hoje a Selic está praticamente aí 1/3 do que a gente tinha há 3 anos atrás. Já a taxa de juros americana diminuiu 0,25 e passou a operar na banda, né, na variação entre 1,5 e 1,75. A taxa de juros lá é diferente do Brasil, lá eles têm uma banda de atuação que fica entre esses dois patamares, né, 1,5 e 1,75. Essas quedas das duas taxas de juros já eram esperadas. Dessa forma, a maior expectativa acabou ficando para os comunicados dos bancos centrais sobre os novos cortes, as novas projeções das políticas monetárias. Aqui no Brasil, o Banco Central acabou anunciando que deverá fazer mais um corte na taxa de juros, chegando até novamente um recorde, né, um possível novo recorde de 4,5%, a Selic batendo 4,5%. Né? Nos Estados Unidos, a sinalização do Banco Central é de que os juros por hora deverão se manter nesse patamar. Com essa redução da Selic para 5%, a gente chegou a uma nova situação no Brasil, especialmente para quem aplica em poupança. E a gente ainda tem no Brasil uma quantidade enorme de pessoas que aplicam em poupança, tem um valor muito grande investido ainda em poupança. É algo cultural do brasileiro investir em poupança. Cultura essa que vem sendo modificada com trabalho de educação financeira, trabalho de gestores de investimento, assessores, para tentar educar, mostrar para as pessoas oportunidades de investimentos melhores que a poupança e com segurança. Nesse patamar de 5%, a gente tem um cenário no qual a aplicação em poupança deverá ter um retorno real negativo. O que significa isso? Significa que o retorno da poupança vai ser inferior à inflação projetada.
No próximo ano, mantendo esse patamar de 5, nem contando que a Selic caia para 4,5, tá? Mantendo o patamar de 5, a poupança deve render aproximadamente 3,43% ao ano, contra uma inflação projetada de 3,54%. Ou seja, tem uma diferença aí de 0,11% em um ano percentual. A inflação projetada tende a ser maior do que o rendimento da poupança. Traduzindo em miúdos, quem aplicar R$1.000 na poupança, após um ano, deverá ter R$ 998 em termos reais. Tá? Ou seja, seu poder de compra terá diminuído. Se hoje ela compra X produtos com R$1.000, daqui a um ano ela vai comprar um pouco menos, porque esses R$1.000 vão valer R$ 998, dado que a inflação corroeu esses R$2 de diferença. Com essa situação de Selic baixa, a pergunta que eu acabo mais escutando, mais recebendo por e-mail, em algumas palestras ou em algumas aulas que eu ministrei aí nesses 2 últimos meses aí em uma pós-graduação aqui de Porto Alegre, foi aonde investir com a Selic nesse patamar e com a Bolsa na sua máxima histórica. A gente observa um cenário interessante em relação à Bolsa, né? A gente observa as pessoas querendo entrar na Bolsa agora com ela a 108 mil pontos, e quando a Bolsa estava 90, quando a Bolsa estava 80, essas pessoas estavam receosas também. Esse é o efeito manada, né? O efeito manada, o efeito de entrar na internet e ver que a Bolsa subiu, que a Bolsa está em máximas, ouvir comentários de colegas, de parentes que estão ganhando na Bolsa, né? Então as pessoas acabam idealizando esse cenário. No entanto, o grande pulo do gato nesse tipo de situação hoje, com taxa de juros baixa e bolsa de valores na máxima histórica, não é tu alocar em uma classe de ativo objetivamente. Eu vou colocar tudo em bolsa, ou vou colocar tudo em renda fixa ou em pré-fixado. Encontrei um pré-fixado aí de 7%, vou colocar tudo nisso, ou indexado à inflação. Não. O grande pulo do gato, o grande segredo e o que faz a diferença hoje em dia é a tua diversificação, o percentual de alocação que tu pode e deve colocar em cada um desses ativos, né? Existe um modelo de atuação já utilizado há um bom tempo que faz muito sentido. Eu venho aplicando ele para mim pessoalmente, com diversos clientes e amigos também. Venho conversado bastante com o pessoal aí de Santo Ângelo, com o Felipe, com o Eliseu também sobre isso, que é sobre o rebalanceamento dinâmico. O rebalanceamento dinâmico é uma estratégia interessante, na qual a gente se adequa, na qual a estratégia de alocação se adequa ao perfil do investidor, e posteriormente, seja após um período de um ano ou após uma grande variação da classe de ativos de renda variável, a gente faz um rebalanceamento da carteira, né? Idealmente, esse rebalanceamento deve conter aí no mínimo 3 classes de ativos, tá? Idealmente. Renda fixa, né? ou fundos multimercado ali de baixa volatilidade. Renda variável, né, que seriam fundos ou ações, clubes também, evidentemente, e de preferência, se for possível na carteira, um hedge para esse valor em renda variável, que seria um valor alocado talvez em um fundo de ouro, né, para proteger uma parte dessa carteira que está em ações. E esse valor do fundo de ouro contabilizaria para o percentual em renda variável, né? Contabilizaria. Esse valor do fundo de ouro é como se fosse o seguro, né? A gente faz o seguro de um carro, a gente paga um valor para caso aconteça alguma coisa. O fundo de ouro, o valor no fundo de ouro, a gente colocaria para proteger caso a renda variável caísse bastante. E o fundo de ouro ele se valorizaria. O ouro é um ativo de reserva de valor. A gente utilizaria esse valor do fundo de ouro para comprar mais renda variável, né?
com a valorização do ouro, comprando renda variável barata. Então, diversificação e alocação e rebalanceamento. Acho que essas são as 3 palavras mais relevantes aí nesse momento. Mais do que devo colocar tudo em bolsa, devo colocar tudo em pré, devo colocar tudo em A, B ou C. Não, é diversificação, rebalanceamento e alocação. Tá bom? Fica aí o meu abraço a todos, eu volto com o pessoal do estúdio. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui, Conexão Esperato, sempre tentando levar a melhor informação para tomar a decisão dos investidores. A gente vê aí um cenário novo para os investimentos. Quem acompanha o Conexão Esperato, um dos primeiros podcasts do Brasil de investimentos, Conexão Esperato aqui em 2016. Hoje o podcast é moda no Brasil inteiro. Conexão Esperato lá em 2016, em períodos desafiadores da economia, Conexão Esperato aqui sempre tentando levar a melhor informação, e você pode ouvir todos os programas, desde o primeiro lá no www.centraldoinvestidor.com. Você pode se inscrever lá também e receber por e-mail o Conexão Esperato, programa onde você acompanha, né? A gente aqui tenta fazer uma discussão, não é uma recomendação de compra ou venda, somente uma discussão, né, dos cenários, prevendo sempre uma maneira a gente pode fazer um melhor rendimento do nosso dinheiro, uma maneira como a gente pode, de uma outra forma, problema também de empreendedorismo, né? Sempre falar de negócios, a gente tem uma oportunidade até única, né, para o próprio empreendedor, né, com esse juro baixo, né? A gente vê no próprio, infelizmente, os bancos ainda com o crédito, né, se vê esse juro alto ainda, né, porque a gente tem uma concentração bancária muito grande em poucos bancos, né? A gente vê principalmente as fintechs vindo aí, muita coisa boa. O Banco XP, ano que vem aí, muitas novidades interessantes, e a gente vê aí uma possibilidade até do crédito baixar. Então a gente vê um cenário de juro baixo, todo mundo sai da zona do conforto. Isso é bom ou ruim ao mesmo tempo, né? Aquele 1% ao mês já é um passado. Então, é uma melhora, é uma construção até de educação financeira, né, para o investidor. E a gente vê cada vez mais essa discussão, o próprio Bovespa, né, a gente vê o Bovespa aí batendo em máximas históricas. Bovespa, só lá, índice Bovespa em 1968 a 1 ponto. A gente vê agora o Bovespa aí a 110 mil pontos, quase 110 mil pontos, então 107 mil pontos, e algo assim com expectativas, né, de buscar, alguns analistas falam em 110, 112, 115 mil pontos, né. Os pontos do Bovespa é nada mais, nada menos do que o termômetro, né, das principais empresas brasileiras, né. Então uma Bovespa forte quer dizer que as principais empresas brasileiras estão bem. Se as principais empresas brasileiras estão bem, quer dizer que há um cenário de crescimento econômico, né? E o Bolsa sempre tenta antecipar uns 8 meses antes, né, do que acontece, principalmente assim. Então a Bolsa é principalmente o cenário, né? Nada mais, nada menos do que um termômetro, né? Como o Eliseu Mânica Júnior usa esse termo muito, é um termômetro do futuro, né? O índice Bovespa. Com o índice lá do S&P 500, as principais 500 empresas do Brasil. Índice Merval da Argentina, que sofreu nos últimos tempos, é o termômetro dos negócios, principalmente da Argentina. Então, o índice Bovespa, e a gente vê que esse juro, né, ali está esses 4,5%, né, cada vez mais a gente tem que buscar, né, saber um pouco mais sobre até a renda variável, né? Realmente, Felipe, hoje a gente fala muito que, como você falou no primeiro bloco, as pessoas antes não se preocupavam muito, deixavam o dinheiro no banco, estava aquele 1% ao mês, Selic lá em cima, só que agora mudou o cenário. A zona de conforto, o investidor vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que buscar ler, estudar, vai ter que buscar informação, né? Vai tirar seu extrato lá e vai ver aquele 0,34 hoje, porque muitos CDBs são taxados, 80% do CDI, né, nos bancos. Então, tira teu extrato, 0,34, o que fazer, né? Como me movimentar nesse mercado? Tem que buscar informação,
vai ter que começar a estudar, vai ter que buscar escritórios, tipo o nosso, da Esperato Investimento, com nossos assessores, para tentar entender, tentar montar uma carteira estruturada, montar uma carteira diversificada, né? Aí sim, para atingir, se proteger da inflação e atingir lá aquele 0,6, né, o 0,7, oxalá os seus 1%, né, com uma carteira bem estruturada, né, e dividida aí em seus riscos, né? Perfeito, muito bem colocado, Felipe Tarcísio, esses dados importantes, né? E fazendo mensuração a alguns indicadores em termos de bolsa de valores, né? Tínhamos, até o final do ano passado, entre 500 e 600 mil investidores. Esse número, ele mais do que dobrou, né? Hoje a gente tem mais de 1,4 milhões de investidores na Bolsa, né? Parece um número grande. A gente for fazer um comparativo com a população brasileira, né? É menos de 1% ainda. Então, é um número que já dobrou, né? Mas ainda tem muito trabalho a ser feito, né? Muito potencial. E falando nesse sentido, o investidor que ele não tem esse conhecimento de bolsa de valores, de mercado de ações, precisa muito se informar, como o Tarcísio falou, né? Buscar informação de qualidade, tomar um cuidado, como o Felipe falou, a gente está na alta histórica do Ibovespa, né? Próximo a 110 mil pontos, então o mercado, de uma forma geral, ele está um pouco caro, né? Mas é bem possível ainda fazer algumas alocações pontuais, pensando muito na parte de dividendos. Que o dividendo hoje, comparando a taxa Selic, muitas empresas estão pagando um dividendo superior aos 5% atual da Selic, aos 4,5% projetado, né? Tem muitas empresas aí do setor elétrico, setor bancário, próprias petrolíferas, né? Nesse sentido, exatamente. Até a XP lançou uma relação de ações que estarão pagando mais do que os 5% da Selic nos próximos anos. Isso é que o Alisson falou, e falou muito bem, essa questão do dividendo pagando mais que a própria Selic, né, de você ser sócio da empresa, sempre lembrando a legislação, né, da lei das SAs, lei da sociedade anônima no Brasil, no mínimo 25% do lucro das empresas tem que ser repassado ao acionista, as empresas da Bolsa, né? Então, se a empresa lá deu 100 milhões de lucro, 25 milhões no mínimo tem que ser repassado ao acionista por forma de dividendos. Dividendos isento de imposto de renda acaba entrando, né, para o acionista lá, que ele vai receber lá. Você tem direito a R$1 por ação, você tem 100 ações, vai receber R$100, né? E isso aí, querendo ou não, até os próprios fundos de pensão, a gente vê assim, por isso que a gente vê um movimento forte de bolsa, fundos de pensão, fundos de previdência acabam migrando principalmente para ações, porque às vezes o dividendo de uma empresa é 9,5% ao ano, né, contra uma Selic de 5%. Então olha aí, você ser sócio da empresa e ganhar mais que a Selic, né, e consegue diversificar em várias empresas e investe no seu país aí. Perfeito. Essa questão de dividendos é importante colocar, que o investidor ele pode entrar de uma forma conservadora, né? Entrar de uma forma conservadora, investindo seu dinheiro em empresas com balanço sólido, né? Então tem muita opção bacana nesse sentido. E diversificação, né, fundamental. Pessoal, quarto bloco, estamos de volta aí. Aqui mais fazer um intervalinho rápido, a gente volta aí com essa renda variável aí, com essa Selic baixa aí. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Volta aqui ao quarto bloco, Conexão Esperato, sempre tentando aí levar uma informação, uma ajuda, né, para o investidor em relação aos cenários da economia. A gente vê agora, a gente junta principalmente os assessores e começa a discutir muito o ano de 2020. Né, e como a gente falou aqui, cada vez mais indo para um caminho aí de renda variável, né, e sempre que a gente fala, isso é importante dizer, né, a gente fala, não podemos ser 880, né, hoje a gente tem que trabalhar muito essa linha, assim, quando a gente fala, eu tenho que resgatar tudo, minha poupança, colocar em renda variável, não, quando vê a gente consegue fazer, né, bota ali numa aplicação conservadora, grande parte,
né, e trabalha com aqueles 10 ou 20%, sempre lembrando perfil do investidor conservador, moderado, agressivo, sempre lembrando isso, né, nunca buscar muita volatilidade num cenário para alguém mais conservador, mas o cenário de juro baixo de 5% compensa, né, aqueles 10, 20% da carteira, a gente buscar às vezes em posições moderadas ou até agressivas, né, de uma forma assim, que no final, né, aqueles 80% conservador é o colchão, e aqueles 20% a gente vai buscar um risco um pouco maior, ou em fundo imobiliário, ou multimercado, ou no COI, ou na renda variável, em ações, para no final, né, a gente conseguir aquele 1%, né, 1,2 ao mês. E é fundamental, né, pessoal, a gente não olhar mais a questão só mensal, né, olhar realmente uma carteira assim, de chegar 12 meses e conseguir entregar o dobro, né, de uma Selic, né. Isso aí não vai acontecer de mês a mês, vai acontecer de uma forma assim ao longo do tempo. O Felipe falou muito bem, estamos em novos tempos de investimento, né? Aquele mês a mês, aquele garantido por mês, você vai receber realmente aquele percentual que a taxa Selic lhe permite. Mas se quiser estruturar uma carteira melhor, realmente é diversificação, respeitando o perfil do cliente, né? O cliente, o que nem o Felipe falou, não é migrar 100% da poupança, agora eu vou botar tudo em bolsa. Diversificar. Diversificar. Eu vou ter que fazer uma carteira de uma renda fixa, pré-IPCA, eu tenho que fazer alguns fundos multimercado, alguns fundos de ações, mas sempre lembrando, os fundos de ações minimizando o risco, 10%, 15% da carteira, né? Ganhando dividendos, como o Alisson falou muito bem, dividendos que pagam aí 9%, 10% ao ano, né? Então, mais que a Selic, e ainda fora a valorização da cota, né? E antes, já lembrando, né, a gente estava comentando antes sobre 1 milhão, comemorando 1,4, quase 1,5 milhões de pessoas na Bolsa. Investidor e pessoa física. Nos Estados Unidos, são 200 milhões de pessoas físicas na Bolsa Americana. Então, olha o potencial, como a gente está, não é atrasado, estamos progredindo, mas olha como o mercado americano, 200 milhões de pessoas na Bolsa, e nós atingindo 1,5 milhão, né? Então fica a reflexão, lá juro baixo há muito mais tempo e nós chegando nesse cenário aí, né? É nesse contraponto, Tarcísio e Felipe, entre renda fixa e renda variável, né? A principal diferença que o investidor ele vai sentir é realmente que você colocou, Felipe, que não é uma renda mensal em linha reta, então vai ser uma renda que vai oscilar, né? Em alguns meses ela vai ter um desempenho muito bom e outros meses nem tanto. Por isso que o investidor ele tem que mudar esse paradigma e parar de olhar o mês e passar a olhar um período de 3, 6 meses, 9 meses, 12 Exatamente. meses. Isso eu acho que é fundamental nessa mudança de mindset, né? Isso é interessante para o investidor e é aquela questão, se a gente trabalhar numa carteira com 5%, deixa no banco lá, na poupança, 0,29 ao mês, né? Tá bonitinho lá todo mês, 100 mil rendendo R$290, né? Mas uma carteira, por exemplo, de moderado, agressivo, você vai trabalhar muitas vezes pode até trabalhar no cenário abaixo do CDI, algum período, né? A gente vai ter períodos às vezes de estresse, que até às vezes é uma oportunidade, vai receber uma ligação lá do assessor, né? Para tentar alocar, que às vezes é uma oportunidade de renda fixa que pinte, né? E aí, para 2 ou 3 meses no ano, a gente entregar aquele resultado, né, acima da curva, que no final, quando a gente vai sentar em 12 meses lá, a carteira rendeu às vezes o dobro, né, de uma carteira de CDI do banco, né, o dobro realmente da inflação. Isso vamos dizer que talvez o grande mindset de mudança, né? E para tudo tem um tempo, né? Para tudo tem um início, né, Felipe? Então, você falou bem, tem que iniciar o investidor. Se você não quer fazer toda essa mudança de uma única vez, vai mudando aos poucos, vai conhecendo aos poucos, vai buscando informação, né? Com muita cautela, com muita segurança. E o papel do assessor está aí. Nós estamos aí para estar buscando as melhores informações de mercado para você, para estar atualizando as melhores oportunidades sempre. A gente sempre também fala... muitos nos perguntam, tá, mas como é que faz? Com quanto eu começo a aplicar? Eu tenho dinheiro meu parado no banco, como é que eu faço? Qual é o valor inicial? Como é que eu faço? A gente sempre pede, e até para fazer uma reflexão, né? Se o investidor está com o seu valor no banco, traga pelo menos metade, que a gente vai fazer uma carteira estruturada e deixa metade no seu banco. Aí você vai conseguir ver o resultado financeiro e vai ver a diferença. Aí você vai poder fazer a sua medição, realmente vai realmente ver. Aí, com a entrega, com a diversificação, com certeza,
você vai conseguir trazer todo o valor. E que nem o Wallace falou, é se experimentando, é começando, né? Não precisa ser uma virada de chave brusca, mas começar esse movimento, começar a se experimentar, né? É bem interessante, né? Como o trabalho do assessor, ele compensa estar no escritório de investimento, e como uma planilha de juros compostos, né, demonstra muito bem isso, que você pode baixar lá, juros compostos, Esperato, você baixa a planilha de juros compostos, né, que você vê o custo do dinheiro e o que é o rendimento do dinheiro ao longo do tempo, que faz os R$300 mensais, uma taxa de 0,7 virar 1 milhão, né, em 30 anos. É a lógica da capitalização, que é uma palavra meio feia hoje, mas uma palavra que vai nos transformar em prósperos, que transforma a economia próspera. E aquele 0,3%, se o assessor conseguir, né, aquele 0,2% a 0,3% ao mês, com a mesma segurança, digo assim, com a mesma segurança do banco, a gente trabalha aí com 3,6%, né, 0,3% ao mês, em torno de 3,6%, no sentido aí, ao ano. Né, que você vai entregar mais de rentabilidade, né? Com a mesma segurança. Você pega uma aplicação aí de R$100 mil, você está entregando praticamente 3.600 IPVA do carro, muitas vezes se paga, né? E aí transforma esses R$3.600 em juro composto. O que isso aí é? Talvez no curto prazo não pareça muito, mas a gente pega em 20, 25, 30 anos os R$3.600 do 0,3 a mais dos 100 mil, os R$300 ao mês que eu coloquei e transformei 1 milhão em 30 anos, né? Talvez um cálculo, talvez a gente seja mais demonstrado mais preciso, na planilha, né, de juros compostos, mas viu que a gente consegue, né, ter uma vida próspera. E às vezes esse dinheiro muitas vezes fica hoje em intermediadores, né? Esse dinheiro fica no próprio banco, né? E isso aí, isso é educação financeira, né? Então é legal bater um papo com a gente lá, entender, como eu consigo 0,3 a mais com a aplicação financeira. Então a gente não precisa fazer milagres, mas rentabilidades melhores, 0,3 a mais, uma aplicação de R$100 mil, 3.600 ao ano, isso aí em juros compostos, né, compensa e vale a pena realmente a gente buscar uma assessoria e entender um pouco. A gente pesquisa tanto, né, em vários produtos que a gente vai comprar, por que a gente não pode também pesquisar nos investimentos, entender um pouco sobre multimercado, crédito privado, renda variável, fundos imobiliários. E a internet também está aí para ajudar, né? Então, se você trabalha no YouTube, tem material bom, então compensa, né? Só essa diferença aí que faz muita diferença na prosperidade futura. Uma frase que eu gosto muito, Felipe, é que o investidor, ele trabalha o dia todo para formar o patrimônio, né? Ele gasta muito tempo para formar o patrimônio dele. Então é necessário dedicar um tempinho para avaliar como que ele está investido, para fazer um planejamento futuro. E com certeza, como você bem colocou, uma pequena diferença aí de R$300 no mês, que é muito fácil de ser com a mesma segurança, com o mesmo produto, muitas vezes entregue ao investidor. Isso vai dar uma diferença muito grande lá no final. E só essa análise, vamos dizer assim, que mostra, né? Principalmente a gente fala, mas como é que vocês conseguem com a mesma segurança 0,3? Isso aí muitas vezes a XP Investimentos hoje, com toda a sua credibilidade, 250 bi, Esperato Investimentos estão de 350 milhões de reais, a gente consegue bater diretamente, às vezes, nos tesoureiros dos grandes bancos, né? E muitas vezes a taxa que o cliente recebe aqui é de atacado. Então, o cliente, até a taxa chegar na agência aqui, muitas vezes passa por muito intermediador, né? Então a gente consegue às vezes atingir uma taxa de atacado com a mesma segurança. A gente fala esse 0,3 às vezes com CDB, né? A gente fala uma aplicação hoje que né? A gente fala totalmente segura. E a gente sempre lembrando, ainda temos aí... tradicional. Exatamente. Temos aí em torno aí de 600 bi, né, em poupança, ainda, que vai render 0,29 agora, né? Claro, poupança antiga, antes de 2002, é outra taxa. Mas a poupança nova a gente vê o 0,29%, 0,30% ao mês, com 100 mil, R$300, né? 100 mil renderá R$300. Isso aí faz com que você tenha realmente que buscar. E às vezes você consegue no próprio CDB uma coisa segura. E aí tem outro mito, né? Isso é importante também, um outro mito que a gente sempre fala. Mas Felipe, a poupança é isenta de imposto de renda. Poupança é isenta de imposto de renda, o CDB não. Mas no mesmo cálculo, se a gente for fazer lá, o mesmo tendo imposto de renda, a gente vai ganhar muito mais, né? Porque a poupança hoje está 70% de CDI líquido, né? Às vezes a gente consegue um CDB de 120 de CDI bruto. Então, tirando imposto, vai pagar
aí 30%, 40% a mais, né? E a gente vê, Felipe, esse cenário de queda de juros, né? Você fala em 120% do CDI, mas já está aparecendo alguns CDIs na plataforma do cliente até a 130%, 140% de CDI, né? Exatamente. Então, aí a gente fala, oportunidades que aparecem que o investidor tem que estar ligado, tem que estar junto com o seu assessor, no seu escritório de investimento, para que quando aparecer essas oportunidades, não deixar passar. Show de bola, que programa, hein? Programa aí, Conexão Esperato, sempre quebrando paradigmas, desde aí de 2016, né? A gente sempre quebrando paradigmas, tentando antecipar movimentos, a gente já olhando para 2020, vai ser um ano muito diferente, um ano de juros baixos, e cada vez mais é importante o assessor para poder ajudar você a dar aquela guinada ali, né? A gente conseguir 0,3 a mais aí, a prosperidade, deixa o tempo trabalhar, deixa os juros compostos trabalhar, você vai ver uma certa prosperidade ao longo do tempo. Tem dividendos, tem taxa de fundo imobiliário, tem muita coisa boa aí. Entre em contato com a gente aí, felipe@esperato.com.br, alisson@esperato.com.br, tarciso@esperato.com.br. Vai tomar um café com a gente lá na Esperato Investimentos, Rua Marechal Floriano 951, e entra em contato com a gente, entra no site, muito material interessante. Telefone nosso 55-33-13-19-92. Acompanhe a gente aí nas redes sociais também, e vamos aí investir em muita educação financeira para a gente buscar cada vez mais uma vida próspera, tá ok? Grande abraço e até daqui 2 semanas. Um abraço.